Você sabe qual é a primeira coisa que qualquer investidor deve fazer? O primeiro passo e o mais importante a ser tomado por qualquer investidor, e quando eu falo qualquer investidor, é qualquer investidor mesmo, independente do tamanho da carteira que ele tenha, ou até mesmo da sua predisposição por risco, deve ser a formação do seu colchão de liquidez, ou então da sua reserva de emergência, ou reserva de oportunidade, independe do jeito que você gosta de chamar. Pensa comigo na seguinte situação, digamos que você tem uma carteira, digamos assim, diversificada, mas que boa parte dela está aplicada em renda fixa, investimentos de renda fixa, com baixíssima liquidez, ou seja, com pouca facilidade de você fazer a retirada ou a venda. Eis que de uma hora para outra, Deus o livre, você perde seu emprego, ou você sofre algum acidente, ou o seu carro sofre algum acidente, e você tem que usar uma grande quantidade de dinheiro de uma hora para outra. Ou então, num cenário bem melhor, você encontra uma oportunidade de investimento muito boa no mercado, só que você não tem um capital muito bom para aplicar dentro dele. E quando eu falo bom, é bom mesmo, é aquele investimento que tem a capacidade de multiplicar facilmente o teu patrimônio. No resumo da história, você teria somente duas opções. Como eu falei, no início você teria uma carteira diversificada. Renda fixa estaria engessada porque a liquidez é baixa, então você teria que ir para a renda variável. O problema é que fazendo a venda dos seus ativos em renda variável, por ser variável, por ser muito volátil, existiria o risco de você ter um prejuízo dentro dessa venda. Ou então, no segundo cenário e pior cenário, você não encontrando uma demanda para os seus ativos que você está querendo vender da renda variável, você tem que recorrer aos empréstimos bancários, sim, aqueles com juros elevadíssimos, com as piores taxas, etc e tal. Você já sabe como é que a banda toca. Essas alternativas, sim, elas estão longe de serem as ideais. E claro, se essas operações não forem feitas de forma consciente, de forma pensada e sabendo o que está fazendo, elas podem sim piorar a situação inicial, como é o caso do empréstimo bancário. Como ainda não inventaram uma forma de evitar imprevistos, afinal, bolas de cristal ainda não existem, só nos resta uma solução: prevenir. Mas então como é que eu posso me prevenir de imprevistos? Para você evitar ter estresse financeiro, passar por esses perrengues, passar por apertos e precisar se colocar numa situação em que você tem que vender seus ativos, no caso dos mais voláteis, do de mais risco, e acabar tendo algum tipo de prejuízo, o ideal é você fazer uma reserva exclusiva para essas emergências, que é no caso o colchão de liquidez, a reserva de emergência ou a reserva de oportunidade. Já pensou? Você não está preparado? Acontecer algum tipo de emergência com você e você ter que mexer naquela sua reserva que você guardou há tanto tempo para sua aposentadoria e do nada você se desfazer dela? Ninguém quer isso, né? Nesse sentido, a aplicação que a gente está buscando aqui para fazer o colchão de liquidez tem que ter o mínimo de risco possível. Aqui a nossa missão com o colchão de liquidez não é buscar rentabilidade. Lógico, ele tem que ter um mínimo de rentabilidade, mas esse não é o nosso foco. O nosso foco é mínimo de risco e proteção financeira. Para escolher qual ativo você vai colocar o seu dinheiro para formar o colchão de liquidez, existem dois critérios que eu vou falar para você agora e você já pode começar a anotar. Qual é o primeiro? Como o investimento, como o colchão de liquidez é para emergências, então a liquidez tem que ser muito alta, ou seja, a liquidez tem que ser diária ou imediata. E o segundo critério também não tem muito mistério, é o baixo risco de perda. O ideal aqui é você fugir de ativos mais voláteis, e quando eu falo voláteis é aquele sobe e desce, que uma hora está com um preço e outra hora tem outro preço, e você buscar ativos que tenham um índice atrelado ou a CDI ou a Selic. Por quê? Porque são índices mais estáveis, certo? Então, quando você for investir em um ativo com um desses dois índices, no caso do CDI, você busca ele com no mínimo 100%. Mas Pedro, qual seria o tamanho ideal do meu colchão de liquidez? Olha, eu vou te dar uma forma de você calcular seu colchão de liquidez para você saber o tamanho dele. Mas no final das contas, quem vai determinar qual vai ser o tamanho dele é você. Você que vai, digamos assim, criar os critérios desse cálculo. Para calcular o colchão de liquidez é muito simples. Basta você pegar as despesas mensais da sua casa, ou seja, você pega um mês de despesa da sua casa e multiplica pela quantidade de meses que você quer se proteger. Como assim, Pedro? Simples. Digamos que no mês que vem você seja demitido, você não está esperando e do nada você é demitido. A ideia é o colchão de liquidez te dar uma folga, ser uma gordura para você queimar nos próximos meses e te dar tempo tanto de você trabalhar para procurar outro emprego, quanto para você manter a causa funcionando sem que você precise estar trabalhando.
Então, quem vai determinar se são 6 meses, 9 meses, 12 meses, 24 meses é você. E por conta desse cálculo não levar em consideração a inflação, porque na verdade os próprios ativos já são recomendados de você buscar se proteger também da inflação com eles, você pode, no número final desse colchão de liquidez, você dar aquela arredondada para cima, só para garantir, ninguém sabe qual vai ser a inflação do ano ou dos próximos anos que vão vir, certo?